Cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler Mateus 14 para nós meditarmos. Está escrito assim no verso 13. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. E sabendo, o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Traz aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes. E os pães deu-os aos discípulos, e aos discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e de crianças. Glória a Deus, né? Então até aqui dá para a gente meditar na grandeza do nosso Salvador, esse Deus maravilhoso que tem com abundância para oferecer para nós as suas bênçãos, as suas provisões. Glória a Deus. Talvez você diz assim: meu Deus, hoje é dia 21 de setembro, dia 21 já não tenho mais dinheiro. Mas já está, o meus mantimentos já está no fim, né? Isso acontece todo mês, né? Todo mês, sempre o dinheirinho já do pagamento já foi. Muitas pessoas têm vale compra, né? E acaba estourando também, porque nunca se viu o que está acontecendo. Que gastamos e gastamos no mercado. Compramos tanto, né? E quando chega lá o dia 20, já a geladeira está vazia, já vai minguando, cadê as misturas, né? E se vão na bolsa procurar o dinheiro, se vai entra no aplicativo várias vezes, né? Isso acontece em geral, né? A menos que a pessoa tenha uma renda assim melhor, né? Mas isso aí, graças a Deus. Mas muitos dos que dependem realmente da fé sempre vivem assim, né? Porque pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos sustentados, pela fé nós movemos, existimos. Glória a Deus. E nós dependemos totalmente do Senhor mesmo, em todas as áreas. A gente não tem mais e nem menos, mas nós temos a porção acostumada do nosso dia a dia. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Não deixa ninguém perecer de fome. A qual a palavra do Senhor diz que nunca viu um justo mendigar o pão. A sua descendência não passa fome. Os filhos dos leões bramam, né? Passam fome às vezes, mas também não morrem de fome. E o Senhor sustenta todos os animais do campo. Glória a Deus. E os passarinhos também, que não trabalham, não colhem, não planta, não rega, não faz nada. E o Senhor sustenta eles, né? Quanto mais a nós, filhos de Deus, o Senhor não vai sustentar, nem que tiver somente o sal dentro da sua casa, nem que tiver somente o sal, mas o Senhor é poderoso para te manter, né? Deus é bom, graças a Deus Ele vai mandar na hora certa a porção costumada.
Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele faz aparecer onde não tem. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Ele colhe onde ninguém planta. Olha que benção, não? Colher onde ninguém plantou, meu Deus, que interessante, né? E o profeta Elias, que o Senhor falou assim para ele, puxa, vai lá para o ribeiro de Quizon, e lá você será sustentado. Lá no ribeiro tinha água clara, e ele ficou ali, tomando água, e Deus mandava para ele pão e um pedaço de carne, pela manhã, no café da manhã, e à tarde também. Deus mandava pão e carne para Elias, porque a seca estava demais. 2 anos e meio de seca que Deus mandou ele profetizar, e ele profetizou, e realmente a seca veio. E foi indo, que o ribeiro secou, né? Foi indo. E aí já o corvo já não trazia o pão nem a carne. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Onde que Deus arrumou aquele pão? Aonde que aqueles corvos buscou carne para Elias? Eu não creio que Deus ia mandar uma carne para Elias, uma carne sangrando, porque ele é contra isso. Eu não creio que ele ia mandar uma carne crua, uma carne de qualquer jeito. Eu não creio que ele ia mandar uma carne sabendo que Elias teria que assar, teria que arrumar sal, teria que arrumar tempero, teria que formar uma fogueira. Eu não acredito que Elias naquele momento teria que fazer tudo isso para poder comer. Eu creio que Deus já mandava preparado aquela carne para Elias comer, né? Para manter a saúde da pessoa, teria que ser a carne já preparada. Então Deus colhe aonde ninguém planta. Deus deu a comida para Elias, sem precisar ali, naquele momento, matar um animal, né? Preparar a carne e tal. Já veio preparadinho. Glória a Deus, e o pão também. Assim como da outra vez, né? Ele já tinha mandado um anjo para acordar Elias, que estava dormindo debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte. E Deus falou para o anjo ir lá sustentar ele. E o anjo chegou e disse: Elias, levanta e come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Quando Elias acordou, tinha um pão assado nas brasas para Elias comer. E ele comeu, bebeu, deitou de novo. Eita glória, né? E aí o anjo acordou ele de novo. Elias, levanta, come e bebe, porque o teu caminho é comprido. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar no Monte Horebe. Então a gente vê que Deus prepara onde não tem nada, né? O anjo do Senhor não mandou ali uma mulher para preparar uma comida para ele ali naquela hora, um pão. Amassa esse pão tal, e dá para ele. Não. Mas aí quando ele estava lá no ribeiro de Quizon, que o riacho secou, aí já os corvos pararam de trazer o alimento para ele. Aí sim, aí o Senhor falou para ele: vai, e você vai encontrar uma mulher viúva e você vai ficar na casa dela. Aí sim, quando Elias encontrou ela estava colhendo lenha. Aí ela falou assim, ele disse para ela: mulher, me traz um pedaço de bolo. Mulher, me traz aí água para mim. Aí ela disse assim: olha, eu estou aqui colhendo 2 cavacos, eu vou fazer
um pão, eu vou dar para meu filho comer e a gente vai morrer depois, porque a gente não tem mais nada, não. Aí Elias falou assim, olha, vai, faz para mim primeiro e depois você dá para o seu filho, para você. Porque assim te diz o Senhor, a farinha da panela não vai se acabar e o azeite da botija não vai faltar. E ela ficou toda alegre, feliz e fez conforme o profeta disse. E ela fez, preparou, e deu para Elias comer, e ela e o filho comeu, e ficaram muito tempo comendo. E a farinha não acabou, o azeite não faltou. Então é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha aleatoriamente. Deus não trabalha do jeito que a gente acha que é. É assim mesmo. Quantas das vezes ele fala, olha, faz isso. Aí a gente olha, mas como é que eu vou fazer se não tem nada aparente? Ai, parece que é tão impossível. Mas ele garante. Faça de Deus. Então, como estava dizendo, eu tive que falar tchau pro meu bebezinho que vai trabalhar, estudar lá na Barra Bonita. Ele pega a estrada todo dia, né? Deus seja com ele. Glória a Deus. Então, a gente estava dizendo aqui, Deus não mandou uma mulher preparar um pão para ele quando ele estava debaixo do zimbro. Deus não mandou uma mulher assar um churrasco para ele quando ele estava no ribeiro de Quizon. Mas ele pediu para ele ir lá na casa da viúva de Sarepta. Chegando lá, ele conversou com ela e disse essas palavras, né? Então, as coisas não é assim. Deus faz assim umas coisas assim meia... que a gente fala assim, meu Deus, que isso? Que impossível isso. Um homem debaixo do pé de zimbro, um pão assado sobre as brasas. Quem acendeu aquelas brasas? Eita, quem que acendeu aquela fogueirinha ali, assou aquele pão? Gente, onde que tinha farinha ali? Onde que tinha azeite ali? Onde que tinha as coisas ali para fazer aquele pão? Você está entendendo? Enquanto Elias estava dormindo, o anjo do Senhor, olha que coisa, né? Sobre as brasas. Quer dizer, a hora que Elias levantou para comer, o pão estava quentinho, né? Gente, esse é Deus. Esse é o Senhor. Esse é o Senhor nosso Deus. Quando a palavra de Deus se refere a um anjo, é um anjo, tá? Quando a palavra do Senhor diz o anjo do Senhor, se refere a Jesus, ao Senhor Jesus. Então a gente vê o Senhor Jesus sempre aparecendo para os seus filhos, como assim Gideão, Jacó, sabe? E então nós vemos a providência do Senhor, né? Ai, quer ver o coração das mães ficar apreensivo, tenso, quando ela não tem o leite para dar para o filho, quando ela vai cozinhar e não tem a porção acostumada, não é verdade? E o pai de família, então, que cuida da sua família com amor, ele fica desesperado, ele fica agoniado, porque ele quer dar o melhor, ele quer dar, nem que não seja o melhor, mas que tenha dentro de casa. Aí ele vai trabalhar feliz, contente, sabendo que a sua casa está suprida, seu armário está repleto. Não tem coisa melhor para um pai de família. Ele não se preocupa tanto com roupas, com calçados, mas tendo a comida dentro de casa, o pai de família fica muito feliz, sabendo que seus filhinhos estão nutridos, né? Então, nessa manhã, essa palavra, o Senhor tem dado para nós sobre a primeira multiplicação dos pães, né? Porque houve mais. Mas não é só aqui. Quando Obadias
escondeu 100 homens, 100 profetas de Deus, porque Jezabel queria matar os profetas. Então Obadias escondeu os profetas do Senhor e com 20 pães ele sustentou 100 homens, entendeu? Então o Senhor Jesus, aqui tendo em mãos 5 pães e 2 peixes. Então nós vemos que 5.000 homens, tirando as crianças e as mulheres, gente, então foi multidões, hein? 5.000 não é 500 pessoas. 5.000, gente, é gente mesmo, hein? É multidão, né? Então, esse é o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que tem poder para multiplicar. Você está preocupado com o seu gás? Você acha que o gás não vai dar para chegar no pagamento? Olha, o teu Deus vai multiplicar o teu gás, vai passar do pagamento. O que você tem dentro da sua casa vai chegar no pagamento e vai passar do pagamento. Em nome de Jesus. Acalma, sossega o teu coração, aquieta, porque o Senhor é o Deus que provê. Da onde que Deus tirou carne para dar para Elias? Aonde Deus arrumou pão para dar para Elias? Está entendendo? Ele manda. Bom, Deus, poxa vida, mandar corvo para dar comida para um profeta, para um servo dele. Mandar corvo. Ó, está entendendo? Porque assim, ó, as pessoas olham muito o seu exterior. Às vezes você está precisando, necessitando, e chega alguém na sua casa com toda a boa intenção para te dar algo. Você pega, a hora que a pessoa vira as costas e vai embora, você joga fora. Você fala assim, ó, eu morro de fome, mas eu não como da mão dessa pessoa. Olha, Elias foi sustentado pelos corvos. Está entendendo? Então Deus usa quem Ele quiser para a gente parar de fazer acepção, para a gente parar de ficar olhando a aparência dos outros, tá? Porque essa pessoa que você não dá nada, é ela que te ajuda. Essa pessoa que limpa a sua sujeira, essa pessoa que está aí sempre ao seu lado, você não dá nada para ela. E é ela que está te socorrendo. É ela que está estendendo a mão, é ela que tem o coração aberto para te ajudar. E você fica aí pensando mal. É um corvo. Essa pessoa aí é uma destruidora. Não, não é. Essa pessoa aí é isso, aquilo. Não. É ela que está te ajudando. É ela que tá aí, ó, com pão e carne para você comer, fazendo caprichado para você no ponto certo. E quando das vezes você olha e ignora. Você ignora até a cor da pessoa. Você até faz distinção, certo? Porque a pessoa é feinha, a pessoa é moreninha, a pessoa é escurinha, a pessoa é negra, e você não dá valor nenhum, né? Mas é essa pessoa que é limpa de coração. Essa pessoa aí é a pessoa que não fica aí medindo esforço para te ajudar. Talvez você não saiba, mas essa pessoa ora por você. Ela que estende a mão para você. E você está esperando a ajuda de outras pessoas. Você quer que outra pessoa dê aquilo que ela não pode dar, que ela não tem para dar. Aparentemente tem, aparentemente é uma benção, mas não é. É vazio. Não tem nada para te ajudar, viu? Né? Então aqui nós vemos a primeira multiplicação dos pães, né? Porque Jesus,
Ele foi indo, foi indo, foi indo, porque ele sempre orava também pelos desertos, pelos montes, né? E é, Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Ele pegou um barco e foi para um lugar deserto, apartado. Talvez ele queria ficar sozinho, meditar, orar, né? Porque ele recebeu a notícia da morte do primo dele, a morte daquele que foi na frente dele, abrindo caminho para ele passar, para ele chegar, né? João Batista, né? E aí João Batista foi morto e ele queria lá ficar sozinho, retirar-se para o lugar deserto, mas não teve jeito de ficar sozinho não, porque a multidão ficou sabendo onde ele estava, seguiu ele das cidades, as cidades, o povo da cidade saíram e foram atrás dele. Aí Jesus ficou com muita dó deles. Jesus ficou possuído de íntima compaixão deles. Aí o Senhor Jesus pegou e curou os enfermos que estavam lá, né, no meio das multidões. Mas quando chegou a tarde, né, a hora já estava bem avançada, aí Jesus falou assim, não é bom deixar eles embora sem comer, gente. Aí os discípulos falaram assim, Senhor, aqui o lugar é deserto, a hora já está bem adiantada, né? Manda eles embora. Assim eles vão para as aldeias e lá eles compram comida para eles. Mas o Senhor Jesus falou, não está certo, isso é melhor a gente dar de comer para eles ir embora, né? Aí Jesus falou assim, gente, por aqui no meio de vocês tem alguém que tem alguma coisa para comer? Aí alguém disse assim, na verdade a gente só tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa multidões de gente, né? Essa multidão. Aí Jesus falou assim, traz aqui para mim, né? Traz aqui. Aí o Senhor Jesus mandou eles assentarem na relva, né? E elevou as mãos e orou e agradeceu a Deus por aqueles pães, né? Deu graça, abençoou, erguendo os olhos aos céus. E partiu e falou para os discípulos, distribui. Então a gente vê aqui quantas das vezes a gente passa tantas privações dentro de casa, mas quando a gente tem, que a gente pega aquele prato todo recheado lá de coisas gostosas, será que a gente ergue os olhos aos céus e dá graças ao Senhor? A gente dá ou não? Você dá graças ao Senhor por esse prato de comida? Ou não dá tempo? Será que é tão difícil pegar esse prato e falar, Senhor, eu dou graça por esse alimento em nome de Jesus, amém? Isso aí morre. Isso aí vai perder 10 minutos? Gente, é milésimos de segundo. Foi o que o Senhor Jesus fez aqui. Pai, eu te dou graça. E abençoou e acabou. Quando nós começarmos a fazer isso, distribuir a comida dentro de casa, dando graças ao Senhor, você pode ter certeza que o Senhor vai multiplicar mais ainda, né? Gente, comeram, todo mundo comeu. Todos, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Era gente que não acabava mais. E eles comeram, saciaram. E ainda sobrou 12 cestos repletos de pães e de peixes. Tá vendo? Esse é o Senhor. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que zela do que é seu. Zela daqueles que seguem a Ele. Essa multidão seguiu a Jesus. Essa multidão estava aos pés do Senhor. Eles não estavam olhando se era deserto. Eles não estavam vendo se a hora estava passando.
Eles queriam Jesus, queriam milagre, queriam bênção, queriam o Senhor. E o Senhor deu comida para eles, né? E quantas das vezes vem pessoa na sua casa e você tem fechado a mão? Você não dá nem um copo de água, nem um gole de café. Você deixa a pessoa ir embora sem comer, com fome, né? Isso não é bom. Precisamos sim ter um coração aberto, como Jesus tinha, compaixão. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquelas vidas, né? Compaixão não significa que você vai aceitar pecados, que você vai pecar com eles, que você vai errar com eles. Compaixão não significa você andar no mesmo erro, né? Para agradar, não é nada disso. Compaixão é amor íntimo, né? Pelas misérias das pessoas que estão nas misérias. E nós precisamos estender a mão, já que nós temos uma consciência sóbria, já que nós, uma vez que o Senhor já tirou nós das trevas para a sua luz, que custa? Que custa nós ajudar? Que custa nós orar por alguém? Que custa repartir o pão, né? Às vezes a gente tem dentro de casa e a pessoa ali reclamando, jogando uma indireta para ver se você ajuda, e você fica aí retendo, né? Então, que essa palavra de hoje a gente venha meditar, que o nosso Deus, ele colhe onde ninguém plantou, para poder ajudar, para poder suprir, né? E é isso aí. Não lembra que lá no deserto eles estavam com vontade de comer carne e Deus mandou? Então, Deus manda, né? É só seguir a Ele. É só estar sempre do lado dele, obedecendo a sua palavra, procurando agradá-lo, servi-lo. Se alguma coisa a gente está fazendo que não está agradando a Ele, a gente tem que parar de fazer, claro. Vamos fazer o melhor, né? Errou ontem, não vamos errar mais, né? Não é verdade? Grande Deus, né? Deus maravilhoso. Vamos ficar com essa palavra maravilhosa, palavra de prosperidade, palavra de providências, né? Palavra de multiplicação, né? Oh, glória a Deus. Deus é bom demais, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Amém? A paz de Jesus, o justo Cordeiro. Amém. Bom dia.